Bom, é sabido que estamos comemorando a Páscoa. Então, vamos para a primeira Páscoa, Êxodo capítulo 12, uma passagem muito conhecida entre nós. A palavra que vos trago, ela é muito rápida. Pode estar assentados, tá? Eu sei que tem igreja que tem aquela cultura na hora da leitura, ficar de pé, porque é a palavra de Deus. Agora, quem traduziu a Bíblia, tu acha que traduziu em pé ou sentado? Olhe para alguém que está do seu lado e diga, pegue a visão. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. Até o versículo de número 8. A leitura é um tanto vasta. E eu vou fazer essa leitura, porque se eu não acertar dizer nada, o versículo por si já diz tudo. Êxodo 12, a partir do versículo 1, vai até o versículo de número 8. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês, repete isso. Não, só até o mês. Só mais uma vez, esse mesmo mês. Vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, isso é Deus falando para Moisés e Arão, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Um quê? Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vai? E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Último versículo. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Até aqui. A palavra que vos trago, como eu já disse, é muito rápida. Para quem não sabe, Moisés, antes de ir embora, deixou escrito, primeiro presidente da nação, primeiro líder da nação de Israel, deixou escrito 613 leis, a Constituição de Israel. 613 leis. Quantas leis? 613.
Para quem não tem noção, esta leitura que ora acabamos de fazer foi a primordial, a primeira lei, o primeiro inciso, a primeira instituição oriunda dos lábios de Deus para a nação de Israel. Eles ainda estavam no Egito, ainda não tinham saído do Egito. Aí Deus chamou Moisés e disse, é que nós paramos no versículo 8, mas se você continuar a leitura posteriormente, você vai ver que Deus disse, todo ano é instituição ordenada por mim, diz o Senhor, todo ano vocês estarão comemorando a Páscoa. Esta foi a primeira Páscoa. 3 elementos ordenados por Deus. Se esses 3 elementos não tem Páscoa: cordeiro, ervas amargosas e pão sem fermento. Pão sem fermento, ervas amargosas e cordeiro. E Deus ainda disse, quando os vossos filhos perguntarem no futuro, o que é isso? Que culto é esse? Os senhores dirão, é que fomos escravos no Egito, e Deus nos deu esta lei, e todo ano teremos que celebrar a Páscoa. A palavra Páscoa é oriunda do hebraico e quer dizer passagem. Todos nós sabemos que Deus fez o homem para viver eternamente. E o inimigo de minha alma, sua alma, nossa alma, cortou o cordão umbilical entre o homem e Deus. Não entre Deus e o homem, mas entre o homem e Deus. Conhecemos a história, seria até infantilidade querer, trazer textos bíblicos, que todos nós sabemos que isso aconteceu lá no Éden. E Deus liberou biblicamente a primeira profecia. A primeira profecia bíblica é oriunda dos lábios de Deus. Deus predisse, proferira, profetizara. E para quem foi liberada a primeira profecia? Para o diabo, para Satanás. E Deus disse, você cortou o cordão umbilical entre o homem e mim. Pois eu, Deus, vou enviar um que vai religar o homem a mim. E o diabo sabe que Deus é um Deus de palavra. Se Deus prometeu, pode dar sangue no calcanhar. Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Bom, pastor Abílio, oi, o culto vai terminar assim, tu que pensa? Pastor, eu vou poder dar glória daqui a pouco. E aleluia, até falar em língua, fique em paz. Olhe para alguém que está do seu lado e com muito carinho diga, pega a visão. De natureza, amados, que neste dia, quando Deus chama Moisés e Arão e institui a Páscoa, aquele cordeiro que morrera é um prenúncio daquele que viria para religar o homem a Deus. Todo ano Israel sacrifica cordeiro, ervas amargosas, pães sem fermento.
mais ou menos 1.500 anos depois, ou seja, 1.500 anos depois da primeira Páscoa, já passaram 1.500 Páscoas. Nós estamos há cerca de 2.000 anos após o sacrifício de Jesus. Hoje estaria comemorando mais ou menos 3.500 Páscoas. Antes da instituição pascual, o velho Abraão, a matriz do povo de Israel, subindo o monte Moriá, no pé do monte Moriá, ele deixa os seus servos e sobe com seu filho Isaque. Lá no cume do monte, o menino olhou para o pai e disse: meu pai, o cutelo está na sua cinta, a lenha e o fogo estão aqui, mas o cordeiro, pai, onde está o cordeiro? Abraão profetiza dizendo: o cordeiro Deus proverá para si, meu filho. Quem já teve o privilégio de subir o monte Moriá, está aquela cúpula dourada em Jerusalém, ali, debaixo daquela cúpula, é o local aonde Isaque seria sacrificado. Bom, anos mais tarde, Deus institui matança de cordeiro da passagem. Um belo dia, o primo de Jesus, em segundo grau, filho de Dona Isabel, filho do sacerdote, está batizando no Jordão, e ele vê Jesus se aproximando, e o primo de Jesus, em segundo grau, João Batista, grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que veio para religar o homem a Deus. Escuta isso. O próprio Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Justamente na Páscoa, em uma das comemorações da Páscoa, foi que o Cordeiro de Deus cumpriu a primeira profecia bíblica. Na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus disse: Pai, está consumado. Estou fazendo esse arrudeio para voltar ao texto que a gente leu e já devolver o microfone a quem de direito. Senhores, nesses 33 anos que o verbo se fez carne, se fazer não é ser, se fazer de tolo para ganhar tolos não é ser tolo, se fazer carne não é ser carne. É sabido que acreditamos, biblicamente falando, em um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. João escreveu no seu evangelho, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, está escrito assim: no início de tudo, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele é o criador de tudo quer dizer dos anjos, dos átomos, de tudo. Foi ele quem fez tudo, e sem ele,
nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é o Criador. Mas por que você está dizendo isso? Lá nos céus, ele, por obra e graça do Divino Espírito Santo, vem e é colocado num ventre de Maria, uma virgem. Assim, o Cordeiro de Deus entra no mundo. Mas não é que ele surgiu do ventre de Maria para cá, não. Antes de Maria ele já é. Não, ele existe. Subsiste. Aquele que existe por si mesmo. Achar que Jesus surgiu do ventre de Maria para cá? Oh, quando eu li João capítulo 2, Jesus dizendo para Maria, quando ela disse, Jesus, acabou o vinho. E ele disse, mulher, que teu é o contigo? Quando eu li isso, novo convertido, eu digo, não, até hoje, eu sou sessentão. E todos os dias eu ligo para a manhã. Manhã, sua bênção, manhã. Deixa eu abençoe. Eu encontro minha mãe na rua, eu beijo. E se eu falasse isso com minha mãe, mesmo com 60 anos, eu ia tomar um pau para comer sabão. Depois ia tomar outro para saber que sabão não se come, foi feito para lavar roupa. Aí quando eu li novo convertido, eu li, mulher, que teu eu contigo? Eu crente, novo convertido. Eita. O que é que eu entendi? Como é que um filho fala assim com a mãe? E eu fui perguntar para alguém que, nessa época, ainda sou aluno. E serei eternamente aluno. Ou seja, todos os dias estamos aprendendo. Mas eu fui perguntar para alguém que era mais burro do que eu. Arrumei problema. Ele, é ou não é? Eu digo, não sei não. Isso eu não entendi. Eu fui perguntar, rapaz, isso aqui, rapaz. E ele me turbou, aí eu, tá bom. Hoje eu entendo. Mulher, ó. Que teu é contigo? Ela quietou na hora. Como a gente diz na Bahia, chepo. Ou minha avó dizia, chupa essa manga. Tipo assim, podia dormir. Mulher! Que teu é contigo? Hoje eu entendo. O Cordeiro se fez carne, se fazer não é ser. Quem está falando agora, mulher, que teu contigo? Não é o filho de Maria. É o pai de Maria. Porque como homem, ele foi filho de Maria. Mas como Deus, ele é pai de Maria. Como homem, ele sentiu cansaço, mas como Deus, ele gritou e grita até hoje, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Como homem, ele sentiu sede, mas como Deus, ele é a fonte d'água da vida. Como homem, ele sentiu fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Dupla identidade, 100% homem, 100% Deus. Como homem ele morreu, porque Deus que morre não é Deus Deusdete. Mas como Deus ele ressuscitou e está vivo em nosso meio nesta manhã. Aleluia. Aí o verbo morre em plena sexta-feira. Ei, o verbo morre em plena sexta-feira. O Cordeiro de Deus morreu em plena Páscoa. E Páscoa sem Cordeiro não é Páscoa. O Cordeiro de Deus morre em plena Páscoa. Conhecida mundialmente como Sexta-feira da Paixão. E se você perguntar, Jesus, nesses 33 anos que você permeou esta terra,
Qual foi a pior sexta-feira? Eu não tenho dúvida que ele dirá. A pior sexta-feira? Aquela em que disseram, solta Barrabás. Trocaram-me por Barrabás. Venderam-me por mísera 30 moedas. Estou fazendo esse arrudeio todo só para te dizer. Todos nós temos a pior sexta-feira da nossa história. Todos nós temos a pior sexta-feira da nossa história. Não sexta literalmente, mas uma linguagem figurativamente. Tem gente que entrou na sexta-feira negra da sua história e está perdurando aí há 2 anos, 3 anos, 4 anos, outros 10 anos que essa sexta-feira, esse período não passa. Toda sexta tem que dar lugar para o sábado. E todo sábado tem que dar lugar para o domingo. Nada é para sempre. Eu estou fazendo esse arrudeio todo só para te dizer isso. Você que está passando pela pior sexta-feira da sua história. Domingo vai chegar. Não, você não pegou a revelação. Domingo vai chegar. Deus não iria me dar esta palavra em vão. Se não tivesse alguém aqui achando que é o ponto final da sua história. Deus não iria me dar esta palavra em vão. Se não tivesse alguém que estivesse enfrentando a pior sexta-feira da sua história. Sexta-feira da traição. Sexta-feira dos empurrões. E todo aquele que recebe empurrão, o empurrão dói, mas a dor maior é ver quem é que está empurrando. Ser trocado por um João ninguém. Ser desprezado, humilhado publicamente. E o sábado? Silêncio. Acabou. Morreu. Acabou fulana de tal. Acabou fulano de tal. Fulana morreu. Sabe aquela sexta-feira, aquela luta, aquela prova? Pois é, pôs um fim na história dele e na história dela. Domingo de manhã. Lá vão elas. E quando elas iam conversando, diziam, quem vai remover a pedra para a gente cumprir o ritual judaico? O terceiro dia, a gente embalsamar o corpo, passar perfume no corpo. Daí o porquê Marta disse para Jesus, já faz 4 dias, eu cumpri o ritual judaico ontem. Eu entrei aí. Eu vi que meu irmão já está em decomposição. E lá vão elas. Quem vai remover a pedra? Quando ela chegou, a pedra já estava revolvida. Olharam e não viram. De repente apareceu 2 varões, o rosto resplandecente. Diz a Bíblia que elas não puderam contemplar a face deles, agacharam a cabeça e eles disseram,
Porque procura aquele que vive entre os mortos. Porque procura aqueles que vivem entre os mortos. Queria tanto que você entendesse. Vão te procurar dizendo: ela já era, ele acabou, ela acabou, mas vão te procurar no endereço errado. Você não está pegando a revelação. Vão te procurar no endereço errado. Ela morreu monetariamente, ele morreu ministerialmente, ela morreu, acabou. Ela morreu, ele morreu, acabou. Vai procurar, mas cadê? E o próprio Deus vai dizer: está procurando no lugar errado. Eu estou fazendo esse arrodeio todo só para te dizer isso. É sexta-feira. Mas o domingo vem aí. Que pena que nem todos pegaram a revelação. É sexta-feira. Tem alguém nos acompanhando pela rede social? Cadê a câmera dessas aqui? Amados internautas, é sexta-feira, mas domingo vem aí. Igreja viva, igreja militante. É sexta-feira, mas domingo vem aí. Quem viver, verá. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer: filha, filho, a tua história não termina no túmulo. É sexta-feira, mas a ressurreição vai chegar. Quem recebe esta palavra, aplauda Jesus Cristo, por favor. Pastor Abílio Santana, eu. Essa mensagem é para mim, pastor. Pastor, eu estou enfrentando uma sexta-feira que contra fatos não há argumento. Eu ando com medo na rua, pastor. Eu estou aqui, não é nem pela graça, é pela misericórdia. Um medo de... Queria tanto que você entendesse. Se prepare para dar testemunho. Eu gosto de pregar para quem acredita em milagres. Se prepare para dar testemunho. Eu já tive algumas vezes, e esta igreja, alguns dos senhores também, na porta do túmulo de Jesus em Jerusalém. Se você chegar no túmulo, de Léon Rivail, na França, tem uma placa lá, ou Allan Kardec, como quiser. Aqui jaz os restos mortais de Léon Rivail, ou Allan Kardec. Está lá. Aqui nos Estados Unidos, quer dizer, aqui nos Estados Unidos é ótimo. Tem uma... Pam, pam. Isso quer dizer, termine logo. Tranquilo? Eu estou nem aí. Por mim, toda vez que, quando eu estou pregando assim, quando alguém toca, aí eu sinto muito mais graça, aí é que vai. Não, mas sou consciencioso. Escuta bem isso. Aqui na Pensilvânia, se você chegar a Pittsburgh, procura o túmulo de Charles Taze Russell. Tem uma placa bem grande. Aqui jaz os restos mortais de Charles Taze Russell, o pai das testemunhas de Jeová. Mas se nós chegarmos em Jerusalém,
No túmulo onde puseram Jesus, está lá. Na entrada tem uma placa também. He is not here. Você não está entendendo. Jesus nos trouxe aqui para dizer: filha, filho, esta pior sexta-feira da sua vida vai ter que dar lugar para o maior domingo da sua história. Alguém recebe esta palavra? No máximo em 2 minutos eu devolvo o microfone a quem de direito. Tem como, o meu querido, colocar a leitura oficial, o texto áureo que nós lemos, Êxodo 12, olha que mistério tremendo. A primeira vez que o cordeiro morreu, Êxodo 12, versículo 1. 430 anos, Israel está no Egito. 430 anos, isso é muito sério, gente. Êxodo 12, põe o versículo 40 aí, rapidinho. Espera aí que a gente volta para o versículo 1. 40, Êxodo 12, 40. Pronto. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Obrigado, querido. Põe o versículo 1. 430 anos cativos. E é sabido amassando barro para Faraó. No versículo 1, olha que coisa linda. Aí Deus institui a Páscoa. E o que é que Deus disse? Ó. E falou o Senhor a Moisés e Arão. Foi Deus quem falou. Ainda na terra do Egito, dizendo: 2. Este mesmo mês, escuta isso. Este mesmo mês vos será, não para todo mundo, para vós, para Israel, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, sabe o que Deus está dizendo aí? Por isso que em Israel, geralmente, quando eu lidero caravana, esse ano vai ter, está até na internet, eu lidero caravana, geralmente eu vou e a gente vira o ano em Israel, tá? A gente vira o ano no Muro das Lamentações. Mas lá não tem esse negócio de Ano Novo, 1º de janeiro. Porque esse aí foi o dia do novo calendário. Êxodo 12 é Deus dizendo: novo calendário. A partir de hoje, esse é o dia primeiro, está escrito. Esse é o dia primeiro do primeiro mês, do primeiro ano. Isso aqui é muito sério. 430 anos de sofrimento. O que é que Deus está dizendo aí? Moisés, só quem estiver ligado vai pegar. Vou repetir, só quem estiver ligado vai pegar a revelação. Isso é Deus dizendo: Moisés, amados internautas, se liga. Isso é Deus dizendo: Moisés, fala para o povo de Israel que hoje eu, Deus, estou dizendo que é o dia primeiro, o mês primeiro e o ano primeiro, está escrito. A partir de hoje é novo calendário. Isso é muito sério. O que é que Deus está dizendo? 430 anos de sofrimento. Pega a história passada. Observa se não é. Rasga todo o passado. Pega a revelação.
rasga todo o passado. Fiz esse arrudeio todo só para te dizer isso. A partir de hoje, é nova história. Vou repetir para ver se você pega a revelação. A partir de hoje, é nova história. Quem acredita em milagre, diga amém. Não. Quem acredita em milagre, diga amém. Diz para alguém que está do seu lado: você vai ouvir meu testemunho. Aleluia. Páscoa é isso. É rasgar o passado. Páscoa é isso. Rasgar o passado. Aí vem Satanás e tenta, infelizmente conseguiu, na cabeça de muita gente, infelizmente conseguiu, na cabeça de muita gente, tirou o cordeiro e apresentou um coelho. Não, isso é sério, gente, isso é sério, isso é sério. Tirou o cordeiro e apresentou um coelho. Qual o intento? Tirar da cabeça da humanidade o sacrifício salvífico do Cordeiro de Deus. Páscoa não tem nada doce. Não tem chocolate, é ervas amargosa. É errado comer chocolate, pastor? Lógico que não. Mas na igreja que eu presido, na Adebrais Salvador, onde presido por infinita misericórdia de Deus há 18 anos, a gente come chocolate sim, mas nessa época não. Não queremos ver Deus zangado com a gente. Pintar o rostinho, coelhinho da Páscoa aqui, traz para mim, leve, Satanás. Traz nada, traz nada. Qual é o símbolo da revista mundialmente conhecida como sexo explícito? Revista pornô. O coelho. Olha a jogada. Ofendeu o coração da majestade. A primeira instituição, primeira lei das 613. A primeira profecia bíblica. Deus prometeu enviar o Cordeiro. Fiz esse arrudeio todo só para te dizer isso. A minha, a tua, a nossa Páscoa não tem coelho. Tem Cordeiro. A minha, a tua, a nossa Páscoa não finda na sexta-feira. O mais gostoso dessa história é no domingo pela manhã. Eu, pastor Abílio Santana, venho de Salvador, Bahia, na fúria de uma leoa parida e na força de um touro selvagem. Então, somente para te dizer, queira Satanás ou não, hoje, domingo da ressurreição, o Cordeiro está vivo em nosso meio. Se é verdade, aplauda!